Vamos lá, gente. Bom dia. Bom, hoje seria o primeiro seminário, né? E, enfim, na verdade, ontem à noite, quando eu dei uma olhada, eu fiquei com esse receio de que talvez não. Isso já aconteceu, né? Acho que numa disciplina do primeiro quadrimestre tinha era um grupo de 4 pessoas, assim, né? Que estavam no programa e tal, mas no final, acho que os 4 tinham parado de frequentar a disciplina, não teve seminário. Mas de qualquer maneira eu não cheguei a preparar direito assim, né, para hoje, né? Enfim, mas eu tenho alguns slides que eu vou usar e, enfim, eu tentei pensar assim as partes mais importantes, né, do texto para a gente trabalhar, sendo que, claro, né, acho que não preciso nem falar quando a gente tem os seminários, né, que são esses momentos em que a gente para ler de maneira mais detida textos do próprio autor, né? É fundamental que todos leiam, né, o texto, por mais dificuldades que tenham, né, justamente para a gente juntos tentar, enfim, na medida do possível, tornar menos difícil, né, um texto que certamente é difícil. Né. Bom, eu coloquei o índice ali só para a gente ficar com ele aberto, né, depois tem alguns slides que eu vou passar, mas enfim, né, a gente falou um pouco sobre a ideia geral da terceira crítica, da crítica da faculdade de julgar, do Kant. Né? Eu trouxe na última aula a hipótese do Cassirer de que o Kant estaria preocupado em dar conta de uma certa... Claro, né, tem os dois fatos, né, pensando naquela ideia de fato. Né, a primeira crítica parte do fato da ciência, né, a segunda parte do fato da moral, né, a filosofia prática, e aqui ele tem o fato da arte, da experiência artística, né, da beleza, e tem uma certa reflexão teleológica sobre a natureza que, em alguma medida, está rendendo frutos, digamos assim, quer dizer, na biologia da época. Né? Então, tem também aí uma perspectiva, como eu vim afirmando desde o começo, né? E tem muitos intérpretes que vão por esse caminho. Né? O Cassirer menciona também essa leitura, mas não é, né, ele não enfatiza tanto isso, ele vai mais pelo viés da metafísica, da história da metafísica, como eu falei. Né? Mas, de qualquer maneira, tem essas duas dimensões das quais o Kant quer dar conta, mas, a princípio, né, se a gente toma elas isoladamente, parece não haver, né, algo, à primeira vista, que as aproxime, né? Arte e reflexão sobre a natureza de caráter teleológico. E aí a gente viu como o Cassirer propõe, né, que, no fundo, o Kant também está tentando dar conta de uma certa visão metafísica, enfim, uma certa tradição de pensamento metafísico que remonta aos gregos. Né, ele vai lá na discussão de Aristóteles com Sócrates e Platão, né, como aparece a noção de finalidade e como essa noção vem se desenvolvendo. Tem um ponto importante no Plotino, que seria, né, onde, segundo Cassirer, pela primeira vez aparecem conjugadas, né, a ideia de uma inteligência que está, de alguma maneira, orquestrando, né, a própria realidade, a natureza segundo fins, e o trabalho de criação do artista, né, que seria análogo, quer dizer, você tem uma inteligência operando também segundo fins, né, que seria análoga ao intelecto divino. Até a gente explorou um possível desdobramento disso em filosofias posteriores, né, que trabalham com a noção de inconsciente, que você trouxe essa ideia. Mencionamos o Schopenhauer, enfim. Então, esse é um quadro teórico, digamos assim, em que esses dois fatos aparentemente distantes um do outro se aproximam muito. Né? O fato do belo, né? A experiência do belo, seja, né, na contemplação da natureza, seja principalmente na obra de arte, e a reflexão sobre a natureza de cunho teleológico. Daí que ele divida, né, e aí ele vai usar a faculdade de julgar, que é uma faculdade que está presente desde o começo, mas que tinha um papel, vamos dizer, que não era um papel tão central, né, na primeira e na segunda críticas. Isso
ele, né, aqui no texto a gente vai perceber, mas ele, vamos dizer, eleva essa faculdade em termos de importância, né, dá a ela um novo estatuto, por assim dizer, e vamos dizer, divide ela nessas duas dimensões, né, uma faculdade de julgar estética e uma faculdade de julgar teleológica, justamente para dar conta desses dois fatos, né, da arte e da reflexão sobre a natureza, cada uma delas dividida em analítica e dialética, conforme ele dividiu as primeiras duas críticas, né, então tanto a crítica da razão pura como a crítica da razão prática também se dividem em analítica e dialética, e tem, né, enfim, aquela coisa sistemática do Kant que eu comentei, e tem o apêndice, que é uma doutrina do método, né, onde aparece aquela reflexão sobre a questão da prova de Deus, né, que ele refuta algumas e defende a prova moral, e com isso procura de alguma maneira fundamentar esse que é o método por excelência, digamos assim, da crítica da faculdade de julgar, que é a estratégia do como ser, né, de pensar a natureza como se houvesse uma providência, né, uma inteligência que opera finalisticamente. Um pouco essa a ideia. Então eu vou deixar o índice aí para a gente ficar com ele, ter ele em vista, né? Então eu vou começar lendo os dois primeiros parágrafos e comentando, tá? Então, aqui, essa é a introdução definitiva do livro. O Kant tinha feito uma primeira introdução que ele deixou de lado, não publicou. Ela veio a ser publicada depois, nas obras completas, né? Então hoje é comum que as edições da Crítica da Faculdade de Julgar contenham as duas, né? Então, né, vocês devem ter reparado que aqui a gente tem a primeira introdução, né? E a introdução propriamente dita, tá? A primeira introdução é maior, coloca questões muito interessantes. Tem um livro que foi publicado, que um grupo de professores da USP organizou lá no começo dos anos 90, com as duas introduções, né? E aí tem uma apresentação, enfim, em que eles discutem um pouco, né, as diferenças, né, semelhanças e diferenças entre as duas. Fato é que o Kant, então, optou por essa. A gente vai ler, então, aqui ficou, né, a que foi publicada por ele. Só aumentar um pouco o brilho da minha tela, que está meio baixo. Agora sim. Então, quando, como de hábito, divide-se a filosofia na medida em que contém princípios do conhecimento racional das coisas por conceitos, entre parênteses, não apenas como a lógica, princípios da forma do pensamento em geral, sem diferenciar os objetos, em filosofia teórica e filosofia prática, né, então quando se divide em filosofia teórica e filosofia prática, procede-se de maneira inteiramente correta. Já comentei, né? Essa divisão de filosofia teórica e prática remonta a Aristóteles, é uma distinção antiga que o Kant retoma. E aqui ele está dizendo, olha, é isso mesmo, né? A filosofia, dividir a filosofia assim está correto. O que ele vai discutir é o que se entende por prática, principalmente aqui, né? Nesse primeiro tópico sobre a divisão da filosofia. Notem, né, que aqui ele faz uma caracterização, de certo modo, da filosofia, né? Como um campo do saber, né, um modo de conhecimento, um modo de saber, que contém princípios do conhecimento racional das coisas por conceitos, né? Então, veja, aqui a palavra coisa está usada num sentido genérico, né? Mas há um conhecimento de coisas. Por isso que ele faz uma diferença, entre parênteses, com a lógica. Vocês lembram? Quer dizer, a lógica ela pode pensar qualquer objeto, inclusive objetos que não são coisas, como Deus, ou como um unicórnio, né, ou como um cavalo alado. Quer dizer, a lógica pode pensar qualquer objeto. Mas aqui trata-se de um conhecimento de coisas, que é racional, que se dá através de conceitos, enfim. Então, são alguns elementos importantes. E essa definição, então, como ele está dizendo, vale tanto para a teórica como para a prática. Tá? Mas, prossegue o Kant, né? Mas, então, os conceitos que indicam aos princípios desse conhecimento racional o seu objeto também têm de ser especificamente diferentes, já que, do contrário,
não justificariam uma divisão, a qual pressupõe sempre uma oposição dos princípios do conhecimento racional pertencente às diferentes partes de uma ciência. Enfim, né, aqui ele está justificando que os conceitos que indicam o objeto, enfim, né, os conceitos que são próprios da teórica e da prática, eles têm de ser especificamente diferentes. O que significa especificamente diferente? Aqui ele está se referindo a uma definição clássica de Aristóteles, né? Ou melhor, uma concepção de definição que é própria de Aristóteles, que é adotada, por exemplo, quando ele diz que o homem é um animal racional. Qual é a diferença específica que aparece aí? Quando se diz que o homem é um animal racional? A racionalidade. Ela é a diferença específica que permite separar o homem dos demais animais. Então, ele é um animal, ele pertence a esse gênero, a essa espécie, mas ele tem uma diferença específica que permite caracterizá-lo dessa maneira. Então, quando a gente pensa, né, na verdade, ele está falando aqui disso, quer dizer, se a gente faz uma distinção entre duas coisas, é porque elas têm que ter algo de especificamente diferente uma da outra, né? Então, no fundo, ele está recorrendo a uma noção que seria básica, tradicional, né, de definição para pensar essa distinção entre os dois campos. Ele está se referindo aqui, ele começa, né, ele abre aqui procurando justamente caracterizar bem, deixar bem caracterizada essa diferença entre teórico e prático, porque, como a gente viu, um dos objetivos do livro também, né, quer dizer, além de dar conta dos dois fatos, ou de um fato da metafísica, etc., aquela discussão toda, e que o Kant vai enfatizar na introdução, qual que é? Ele pega a filosofia teórica, pega a filosofia prática, qual que é um dos objetivos, segundo a gente viu, desse livro? O que ele quer fazer com essas duas partes? Meio termo, ou, né, ele quer de alguma maneira ligar as duas, né? Fazer uma ponte, fazer uma passagem, né, ele usa várias imagens, ele quer de algum modo superar essa dualidade, que é um problema que ele mesmo, digamos assim, quer dizer, claro, está se referindo a uma divisão tradicional, etc., mas esse problema se configurou de uma maneira no próprio sistema dele, na própria filosofia dele, que de repente ele percebeu que era um problema. E todos os filósofos posteriores vão ver nisso um problema, ou pelo menos grande parte deles, e vão tentar justamente resolver, a começar por Hegel, Schelling, Fichte, né? E muitos outros depois, o próprio Heidegger, né? Enfim, que tem uma crítica do Kant, uma leitura do Kant similar à do Hegel em alguns pontos. Enfim, então vira uma questão, né? Superar essa dualidade. Claro, tem várias dualidades no Kant, não só essa, né? E dualidades interligadas. Uma delas, que é também das principais, é de sujeito e objeto. Mas ela está refletida aqui, porque a filosofia prática diz respeito ao sujeito e a filosofia teórica diz respeito ao objeto, quer dizer, ao mundo, né? Ao conhecimento do mundo. E a filosofia prática, que a gente viu nas últimas aulas, que fala do imperativo categórico, etc., ela é um conhecimento sobre o sujeito, sobre a subjetividade. Ainda que haja o fato moral, os princípios são totalmente subjetivos, né? Quer dizer, totalmente subjetivos, eu estou exagerando porque o Kant não considera, ele fala em objetivo, mas é um sentido diferente, tá? Bom, então ele processa. Se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, né, sintam-se à vontade. Ele diz, mas há apenas dois tipos de conceitos que admitem igual número de princípios diferentes da possibilidade de seus objetos. Tá? Então, dois tipos de conceitos e dois princípios diferentes da possibilidade dos objetos. A saber, os conceitos da natureza e o conceito da liberdade. Então, vejam, só há esses dois tipos de conceito supondo aquilo que ele afirmou há pouco, né, objetos possíveis e não objetos impossíveis, como o unicórnio, Deus, etc. Né? Então, pensando, então, objetos possíveis em última instância, numa experiência possível.
né, e no espaço e no tempo. Tá? Então, o que significa dizer possibilidade dos objetos? Ora, quando ele concebe, né, aquilo que a gente viu, a Terra da Verdade, aquela ilha, né, ou seja, tudo que resulta da conjunção entendimento e sensibilidade, ali ele delimita o campo, o que ele chama de experiência possível, que é o campo de todos os objetos que podem aparecer para nós no espaço e no tempo. Então vale para objetos que já existiram, inclusive antes do ser humano, né? A ciência nos permite, né, saber de muitas coisas, os dinossauros, por exemplo, né? Objetos presentes, né, como essas carteiras, essa lousa e assim por diante, e objetos futuros, mas que estão delimitados, que só podem aparecer nesse campo, no espaço e no tempo, e nós só vamos conhecê-los por meio das categorias do entendimento. Tá? Então, os conceitos da natureza delimitam esse campo. O conceito da liberdade delimita o outro campo. Que campo é esse? Delimitado pelo conceito da liberdade. Moral. O campo da moral, mas pensando em objetos no mundo, ou coisas no mundo, acontecimentos no mundo. Que campo é coberto pelo conceito da liberdade? Esse conceito diz respeito a que tipo, quais são os objetos possíveis, ou os fatos possíveis, os eventos possíveis, aos quais esse conceito se refere. O próprio sujeito? O sujeito, mas o sujeito tem um lado a priori e um lado sensível. Esse lado sensível, vamos dizer, o que acontece com ele, desse lado, do lado sensível? O lado sensível é causalmente determinado. Ele é causalmente determinado, mas uma vez que, enquanto sujeito, a priori ele é determinado pela liberdade, isso significa que ele pode causar de outra, ser autônomo, etc. Como que isso vai se manifestar no mundo? Como que isso se manifesta no espaço e no tempo? Em ações. Né? Então, esse campo diz respeito às ações humanas. Né? Portanto, objetos possíveis, tanto quanto os demais objetos da natureza. Né? Mas o conceito da liberdade só diz respeito às ações humanas. Nenhum outro animal, nenhum outro fato da natureza, mais nada está dentro desse campo. Né? Esse campo só diz respeito às ações humanas. Embora as ações humanas, como a gente já viu, elas estão nos dois campos, digamos assim, né? Quer dizer, é um caso absolutamente sui generis. É o único caso, digamos, né, a princípio. Por isso que a gente às vezes fala, bom, pode ter outros seres racionais, né? Enfim, a gente poderia se perguntar se nos animais mais inteligentes não há alguma coisa semelhante, mas deixando isso de lado, né? Seria um caso sui generis, né, na natureza, que é esse ser híbrido, por assim dizer, né? Tem uma causalidade natural e uma outra causalidade. Por isso que então tem esses dois campos. Então ele prossegue. Agora, como os primeiros, os conceitos da natureza, tornam possível um conhecimento teórico segundo princípios a priori, o que é esse conhecimento teórico segundo princípios a priori? Que conhecimento é esse? Que conhecimento que o Kant fundamenta desse modo? Filosofia teórica? Não é a filosofia. A filosofia teórica ela está estudando as condições de possibilidade, etc., etc., de um conhecimento da natureza que segue princípios a priori, etc., etc. Que conhecimento é esse? Física matemática? A física matemática. Né? É a ciência que, naquele momento, ele considera a ciência, né? Que é a física matemática. Como eu já disse, aqui a gente vai ver que ele, para dar conta da biologia, se é que, né, ele está pensando nisso, né, mas acho que sim, ele vai adotar uma outra estratégia.
porque não funciona da mesma maneira, né, o fenômeno vida. Bom, então os primeiros tornam possível um conhecimento teórico segundo os princípios a priori. Ao passo que o último, o conceito da liberdade, já traz consigo em seu conceito, relativamente àqueles, ou seja, os conceitos da natureza, apenas um princípio negativo de mera oposição. Princípio negativo por quê? Porque o Kant, quando ele caracteriza a liberdade na fundamentação, ele primeiro caracteriza a liberdade negativamente para depois caracterizá-la positivamente com a noção de autonomia. O que é a caracterização negativa da liberdade? Significa dizer que nós somos capazes de não agir segundo a determinação da lei natural. Nós temos essa capacidade de dizer não. Lembra que eu falei do exemplo? O cara me ofendeu, pela lei natural eu partiria para cima dele. Mas eu evito, né, ir para a briga, porque eu não quero comprar briga, né, com, sei lá, que quer que seja, por várias razões, etc. Quer dizer, a razão me permite fazer isso. Então, num primeiro momento, né, há esse princípio negativo, uma contraposição. É um agir que não é causado pela lei da natureza. Mas, em contrapartida, então, o conceito da liberdade alcança princípios mais amplos para a determinação da vontade, os quais se denominam práticos por essa razão. O que são esses princípios mais amplos? Um deles, o principal deles, que aí vem a caracterização positiva da liberdade. Qual é o principal princípio desse campo da liberdade, que vai constituir positivamente a noção de liberdade? Imperativo categórico. E aí o Kant faz na crítica da razão prática, vamos dizer, ele desdobra em outros princípios, né, mas vamos dizer, esse é o princípio fundamental. Então, como é assim, ele diz então, a filosofia é corretamente dividida no que diz respeito aos princípios em duas partes inteiramente diferentes. Como ele tinha dito no primeiro parágrafo, temos que estabelecer essa diferença específica, né? Então, duas partes inteiramente diferentes. A teórica, como filosofia da natureza, e a prática como filosofia moral. Entre parênteses, pois assim é denominada a legislação prática da razão, segundo o conceito da liberdade. Então, tem uma outra legislação, diferente da legislação da natureza. Tudo bem? Então vejam, né? Um pouco do que, né, falei em aula, etc., só que aqui nos termos do Kant, né, que são termos, né, sempre mais frases enormes, né, essa coisa toda. O tradutor faz um esforço para melhorar o texto, mas, enfim, né, tudo tem limite. Até hoje, porém, prossegue ele, essas expressões têm sido utilizadas de maneira bastante equivocada. E isso vale, do ponto de vista da discussão, tal como Kant quer fazer, para o que a gente entende, para a distinção que a gente faz entre teórico e prático. A gente vai ver em seguida por quê. Tem sido utilizado de maneira bastante equivocada, tomando-se o prático, segundo conceitos da natureza, como idêntico ao prático segundo o conceito da liberdade. E assim fazendo sob tais denominações uma divisão da filosofia teórica e prática, pela qual, na verdade, não se dividia nada, já que as duas partes podiam ter os mesmos princípios. A que ele está se referindo aqui? Né? O que a gente entende quando a gente fala em teoria e prática? Uma coisa na teoria e uma coisa na prática. O que a gente entende normalmente por isso? Quando a gente pensa. A gente não está pensando em liberdade, imperativo categórico, né? Quando a gente no dia a dia fala, olha, isso aqui é uma coisa mais prática. A gente usa a palavra prático, né? Em geral, né? No dia a dia, né? A gente não está pensando no imperativo categórico, né? No que a gente está pensando? Uma coisa racional e outra empírica? Isso um aluno de filosofia, né? Mas que seja, quer dizer, uma coisa mais teórica, né? E uma coisa, né, racional e empírica, quer dizer, relativa, né, à experiência. Mas pensando assim, né, no conceito corrente mesmo, né? A gente, vamos dizer, você tem uma certa
teoria e aí você tem uma prática. E aí você fala, bom, vamos ver como é que funciona na prática, por exemplo. O que é isso? Ser e dever ser? Não. Porque o ser e dever ser seria também resposta de aluno de filosofia. No caso, eu estou pensando assim no sentido corriqueiro da palavra. Geralmente, por exemplo, né, você tem uma teoria, sei lá, na medicina, né, e aí você vai ver na prática, né, como é que cada médico, por exemplo, vai aplicar aquela teoria para cada paciente. A gente, pelo menos, acho que um dos sentidos principais, quando a gente usa a palavra prática, está ligado a essa aplicação da teoria. Né? Por isso que a gente fala, muitas coisas, isso na teoria está muito bom, mas na prática não vai dar certo. Porque a gente pensa, né, a prática meio como aplicação da teoria. E é justamente esse sentido que o Kant vai questionar aqui. Né? Ele vai criticar essa denominação, na verdade, porque ele quer separar o joio do trigo. Né? É uma questão, no fundo, de nomenclatura aí. Né? Não tem problema, a língua, né, a gente chama as coisas do jeito que a gente chama, mas ele quer estabelecer essa distinção para deixar claro, olha, não vamos confundir. Uma coisa é aplicar teoria, outra coisa são princípios morais. Coisas diferentes. Né? Essa é a distinção que ele está querendo marcar aqui para deixar claro, olha, quando eu falo em prático, eu estou pensando em moral, não estou pensando em aplicação. Tá? Para deixar isso claro, talvez seja melhor continuar aqui mesmo, porque acho que, né, desse jeito a gente vai entendendo melhor. Aí depois eu pulo o outro que eu ia citar aqui, fica mais claro. Como faculdade de desejar, prossegue o Kant, então veja, essa tradução é uma traduzir aqui, né, acho que é, salvo engano, Begehrungsvermögen, eu estou sem o alemão aqui agora para conferir, mas deixa eu ver. Tem aqui. Enfim, porque tem aquela distinção que eu já mencionei entre desejo e vontade, né? Então, mas enfim, como faculdade de desejar, né? Uma coisa é o desejo bruto, outra coisa é a faculdade. Né? A gente tem essa capacidade de desejar e a vontade como, digamos, uma instância que seria superior ao desejo. Então ele diz, como faculdade de desejar, a vontade é, com efeito, uma das muitas causas naturais no mundo. Aqui eu estou, nesse momento eu estou me questionando quanto à tradução de faculdade de desejar, mas tudo bem. Vai. Quem sabe, né, pensar em mudar isso. Bom, como faculdade de desejar, a vontade é, com efeito, uma das muitas causas naturais no mundo, qual seja aquela que opera segundo conceitos. E tudo que é representado como possível ou necessário através de uma vontade se denomina possível ou necessário do ponto de vista prático, a diferença da possibilidade ou necessidade física de um efeito, em que a causa não é determinada, a causalidade, através de conceitos, mas sim através do mecanismo, como na matéria inanimada, ou do instinto, como nos animais. Tá? Então, quando é a causalidade natural, ou é mecânica, física mecânica, ou instinto, no caso dos animais. No caso da vontade humana, é um outro tipo de causalidade, em que nós consideramos o possível, aquilo que é possível, e dentro dessas possibilidades, desse leque de possíveis, nós agimos de uma certa maneira. Nós causamos, portanto, digamos, né, causamos uma ação. E fica aqui indeterminado, diz ele, quanto ao prático, se o conceito que dá a regra à causalidade da vontade é um conceito da natureza ou da liberdade. Então, num primeiro momento, então pensando só na vontade, fica indeterminado. Por quê? Porque eu posso estar tomando uma decisão a partir de um instinto, a partir de um desejo bruto, né, que vai
guiar a minha decisão. Ou eu posso estar seguindo a lei moral. O que ele está dizendo é, num primeiro momento, só com o que ele falou aqui ainda não está determinado. Só que aí ele diz, a gente precisa determinar. Ele começa o seguinte parágrafo dizendo, a última diferença, no entanto, é essencial. Pois, se o conceito que determina a causalidade é um conceito da natureza, os princípios são técnico-práticos. Se, ao contrário, ele é um conceito da liberdade, eles são moral-práticos. Então, aqui ele faz uma diferença importante. Tá? Então, isso que a gente chama de aplicado, ou, né, uma vontade em que a gente está querendo realizar algo por desejo, e a gente planeja, né, o que a gente vai fazer para atingir aquele desejo, por exemplo. Né? Vou tirar férias, eu quero viajar para, né, sei lá, para Bahia, né? Então eu vou economizar para poder comprar passagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo isso é racional, evidentemente. Né? Só que é um racional que não tem nada a ver com a moral. Percebe? Então, vamos dizer, os princípios que eu vou usar para todo esse planejamento da viagem de férias são técnico-práticos, não são moral-práticos. Eu vou simplesmente considerar uma possibilidade, tentar tornar essa possibilidade possível, né? Economizar dinheiro, etc, etc. Eu sei que existe uma possibilidade que não existia no passado, né? De ir de avião, por exemplo. Né? Então o tempo que eu vou gastar na viagem não é tão grande. Então o tempo de viagem vai ser tanto. Né? Se eu tivesse que ir de navio seria maior. Enfim, tudo isso são raciocínios que dizem respeito estritamente a questões do mundo natural com as quais a gente lida para poder realizar desejos. Tá? Não tem nada a ver com moral. E para Kant, a filosofia prática, o que importa são os moral práticos. Né? E aí ele diz, como na divisão de uma ciência racional tudo o que importa é essa diferença dos objetos, cujo conhecimento requer princípios diferentes, então os primeiros, os técnico-práticos, pertencerão à filosofia teórica, como doutrina da natureza. Ao passo que os últimos constituirão por si sós a segunda parte, qual seja a filosofia prática, como doutrina dos costumes. Né? Costumes, que é o nome que aparece lá na Metafísica dos Costumes, fundamentação da Metafísica dos Costumes. Né? O que são os costumes? Usos, hábitos, práticas, etc. Normas que vigoram na prática em diferentes sociedades e que o Kant tenta extrair o princípio, como a gente viu. Né? Tudo bem? Então, os técnico-práticos, quer dizer, todo esse... Porque que tipo de conhecimento a gente vai precisar para planejar a viagem, etc, etc. Conhecimentos que dizem respeito ao mundo natural. Né? Ao passo que, se, né, eu tenho que decidir se agrido ou não agrido uma pessoa, essa decisão demanda um tipo de princípio que não tem nada a ver com o conhecimento da natureza. Porque só pelo conhecimento da natureza eu posso fazer uma estimativa. Eu posso pensar, bom, eu quero brigar com esse cara. Mas esse cara é mais forte que eu, ele sabe lutar judô, eu não sei, né? Então é melhor eu não brigar com ele, tá certo? Aí sim, né? Aí é técnico prático. Estou pensando simples, eu gostaria, mas melhor não, né? Percebe? Agora, já se, independentemente de considerar as consequências, né? O meu instinto é agredir, né? A consciência de que estaria errado fazer isso, independentemente de considerar ser mais forte, ser mais fraco, é um princípio moral. Tá? Então, acho que eu gosto de pensar muito na medicina, né? Essa ideia de um princípio técnico, quer dizer, você tem a teoria e, né, todo mundo já deve ter tido essa experiência, né? Você tem um problema qualquer, né? Eu, no primeiro semestre, estava com um problema no pé, não sei se alguém estava fazendo disciplina comigo, né? Eu tive que faltar, eu tive que ficar de repouso e tal. Eu fui em 3 médicos, cada um disse que era uma coisa diferente. Né? Então, por quê? Porque na hora de aplicar a teoria a um caso concreto, né, você tem que levar em conta os fatores ali empíricos envolvidos, você tem a teoria, mas essa aplicação demanda um tipo de sabedoria, né? Mas veja, não tem nada a ver com moral. Né? Um pouco isso. Né? O que tem a ver com moral seria
Acho que a palavra ideológica não é boa porque ideologia remete a uma certa, vamos dizer, uma certa configuração de valores políticos ou crenças, né? Vamos dizer, por exemplo, né, uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda, né? Não é isso, né? Claro que vai ter relação indireta com isso, mas aqui é simplesmente é princípio moral mesmo, certo e errado. Então, mas certo e errado baseado em quê? Na razão, na lei moral. Então, por exemplo, eu posso não brigar com o cara porque ele é maior que eu. Isso. Mas eu posso não brigar com o cara porque ele é mais frágil que eu e eu vou matar ele. Isso é qual? Não, nos dois casos você está. É que na verdade assim, tá, nós somos racionais, tudo é racional. Só que você tem uma racionalidade, vamos dizer assim, pragmática, instrumental, em que você está simplesmente levando em conta fatores do mundo físico. Então, mais forte, mais fraco, etc. A questão é, o que é certo? É brigar ou não brigar? Independentemente do tamanho da pessoa. Mas que certo é parte da onde esse certo? Parte do que o Kant considera que é também um princípio a priori da razão, que é a lei moral. A lei moral... Que ele formula no imperativo categórico. Naquela idade, daquela época... Não. Para ele, de qualquer época, de qualquer lugar... Então, essa parte que eu estou perdida. Porque sim, mas... muitas críticas são feitas ao Kant por isso. Por outro lado, essa discussão, né, discussão que vem do Platão e Aristóteles, atravessa a história da filosofia até os dias de hoje. Se você tem princípios universais, você pode, por exemplo, pensar uma Organização das Nações Unidas, digamos, né, uma coisa internacional qualquer, que vai arbitrar um caso e vai falar, olha, isso que o Netanyahu está fazendo em Gaza está errado. Como é que a ONU pode dizer isso? Ela está partindo de um princípio supostamente universal. É claro que você pode questionar e falar, mas eu não acredito em princípios universais. Tá bom. Então, como é que você... Então não dá para dizer quem está certo e quem está errado. Porque do ponto de vista dele, ou digamos dos judeus, não de todos, mas enfim, está certo o que ele está fazendo. Do ponto de vista dos palestinos, está errado. O que os nazistas faziam era certo do ponto de vista deles. Mas em alguma aula eu lembro de que essa questão universal estava relacionada a um acordo de preservação da espécie, por exemplo. Não, isso eu talvez tenha mencionado ao falar sobre o modo como ele vê a história, dizendo, olha, os homens brigam, etc. Isso. Aí entra essa teleologia da natureza em geral e da natureza humana, que vai fazendo com que as instituições supostamente se aperfeiçoem pelo caminho empírico. Mas isso corre, digamos assim, isso acontece a despeito da lei moral. Quer dizer assim, mesmo agindo com base em interesses, etc., etc., os homens acabam entrando em acordo, etc., etc. Mas isso não é moral. Isso é interesse. Então você tem pactos. Só que e se o pacto não dá certo? Né? Como no caso de Israel e Palestina. Eu estou só colocando os termos do problema. Essa é uma discussão que se coloca, né? Por exemplo, né, o grande debate entre liberais e comunitaristas, né, na filosofia política a partir dos anos 70, né, Rawls de um lado, os comunitaristas do outro. Né? Para o Rawls é fundamental, para o Habermas também, né, por exemplo, que tenham algum critério universal. Senão você não consegue pensar uma sociedade justa, você não consegue pensar um direito internacional. Né? Os comunitaristas vão falar, não, mas esse princípio abstrato ele não tem efetividade nenhuma. Então você tem que pensar, né, a moralidade a partir dos costumes de fato, não do ideal. Né? São duas posições antagônicas em relação a esse problema que, vamos dizer, não tem uma solução, né? Não tem como dar uma solução. Estou tentando argumentar a favor do autor que a gente está lendo. Né? Quando a gente estiver lendo Nietzsche, eu vou argumentar em sentido contrário. Mas o problema é esse, quer dizer, o Kant está tentando resolver um problema de uma maneira muito
sofisticada, tanto é que ele se tornou uma grande referência em termos de universalismo, quer dizer, toda a discussão posterior, quando tem defesa do universalismo, tem o Kant em cena, né? Porque ele, vamos dizer, claro, você tem uma solução antes, o direito natural, né, o direito de inspiração divina. Então, se você recorre a Deus, né, tem os 10 mandamentos. Bom, são válidos para todos os filhos de Deus, que são todos os seres humanos, né? É uma maneira também universal de resolver. O problema é que aí você vai, bom, mas essa é uma religião, né? Tem gente que é de outra religião, e aí? Mas, seja como for, seria uma solução de caráter universal. O que o Kant está fazendo é, assim como ele não podia mais recorrer a Deus para fundamentar o conhecimento científico, ele não pode recorrer a Deus para fundamentar a moral. Só que ele considera que tem que ter um fundamento universal. Então, como que ele tenta fundamentar? Do mesmo modo como ele fundamentou o conhecimento teórico, ou seja, em princípios racionais. Princípios que seriam próprios do nosso funcionamento, né, que eu às vezes tenho usado a analogia do computador, né, da máquina, do software, né, do hardware, aliás, né, que é a nossa constituição, digamos assim. Então a gente tem uma noção de certo e errado como se fosse um chip implantado ali, né, assim como a gente tem conceitos que a gente que estão em operação quando a gente conhece as coisas, né? Então tem ali uma noção de certo e errado. Que se a gente aplicasse mecanicamente, geraria até situações absurdas como aquela do cara que não mente para o assassino, né? E entrega o amigo. Eu já falei, né, desse. Mas o Kant está só descrevendo como funciona. Né, segundo ele, seria isso. Então, isso é a moral. A moral, mas mesmo, vamos dizer, que o Kant, sem levar em conta o elemento universal, a moral diz respeito ao certo e errado, quer dizer, a consideração sobre essa maneira de agir que eu pretendo adotar agora, ela é certa ou ela é errada? Do ponto de vista moral. Isso é diferente de todas essas outras considerações. Eu não vou brigar porque o cara é mais forte que eu. Não, ele é mais fraco, melhor eu não brigar porque se eu brigar eu vou matar. Todas essas considerações já não são... Claro, a preocupação de não matar ela é, né? Aí você tem um elemento. Quer dizer, se você está se abstendo de bater no cara mais fraco porque você não quer matá-lo, tem um elemento moral aí. Mas o elemento moral diz sempre diz respeito ao certo e errado. Tudo bem? Fala. Autopreservação seria uma moral? O quê? Desculpa. Autopreservação. Essa é uma questão e tanto, né? Senão, no primeiro caso, também seria uma questão moral. Eu vou brigar com um cara mais forte. Sim. Se ele vai me matar, me autopreservar. Sim, desse ponto de vista também. Sim, o Kant tenta, né, ele vai falar na doutrina da virtude dos deveres em relação a si mesmo, né? Então, para ele tem, mas, enfim, é uma derivação do imperativo categórico talvez discutível, né? Assim, não é uma derivação tão clara. A gente poderia discutir, mas é uma questão e tanto, né? Se o que você faz contra você mesmo é imoral ou não, né? Dá uma boa discussão. Por exemplo, o suicídio é errado. Por quê? Né? Fala. Pode perguntar. Não, era basicamente isso. Pelo que eu entendi, então o Kant ele fala que o ser humano ele pode agir de maneira assim, moral e amoral ou de uma maneira sem moralidade, assim, de uma maneira neutra. Na verdade, assim, a gente tem as duas, como se fossem dois vetores atuando sobre a nossa vontade. A necessidade da natureza, né, na forma de instintos, desejos, etc., e a lei moral. A nossa ação vai resultar dessa combinação de fatores. Mas, claro, você tem aí, acho que depende um pouco do Kant, você tem ações que são de caráter moral, por um lado ou por outro, quer dizer, pode ser imoral ou moral. Você tem situações que são neutras, tipo a roupa que você vai escolher de manhã para vestir. A princípio, né, é uma questão indiferente do ponto de vista moral. Não sei se era isso que você estava pensando com a moral, assim, com a... Não, assim, é isso que o Kant acredita. Sim. Então, né, não tem exatamente um amoral, talvez, né? Eu acho. Você tem Não, a moral seria se vestir a roupa.
Ah, sim, situações que não importam. Exato, isso sim, isso sim. É... Bom, e aí, vamos dizer, essa é a principal distinção que ele está querendo, né, fazer aqui para evitar, né, essa confusão, assim, para deixar claro. Eu acho que essa nossa discussão já ilustrou o suficiente o que ele vai falar, o que ele está falando aqui no primeiro ponto. Acho que dá para a gente talvez passar adiante. Aqui um pouco adiante, né, tem os numerozinhos do lado, né, que são as referências da página da edição da academia. No caso, na 173, esses numerozinhos do lado, né? Vai ficar mais fácil fazer a referência, porque às vezes se alguém está com outra edição. Mas, enfim, eu vou pegar do meio aqui só para dar um exemplo que parece interessante. Ele fala: não podem ser contadas na filosofia prática a economia doméstica, rural ou política, a arte da urbanidade, a prescrição da dietética, ou seja, hábitos alimentares, né? E mesmo a doutrina geral da felicidade, ou seja, o que eu devo fazer para ser feliz, né? Livros de autoajuda, receitas de felicidade, isso não faz parte da filosofia prática, isso não diz respeito à moral. A não ser que contraria a moral, mas aí, né, a moral teria que intervir para não, isso está errado, né? Seja feliz, sei lá, né, matando alguém ou qualquer coisa do tipo. E assim por diante. Então, tem um monte de coisa que diz respeito às ações humanas, que diz respeito à nossa vida, ao nosso modo de viver, etc., que são importantes. A felicidade não é... A felicidade também é importante, só que não diz respeito à moral. Quer dizer, a definição, né, isso o Kant é conhecido por isso, né, até muitas vezes caricaturalmente, mas a definição de moral dele é muito estrita. Né? Uma coisa moral, o resto não é. São coisas que aí sim vão depender da subjetividade no sentido pessoal. Né? Eu quero, sei lá, eu vou viajar para a Bahia. Ah, não, eu não quero ir para a Bahia porque é muito quente, eu vou viajar para a Patagônia. Sério, aí vai variar, cada um vai ter a sua dietética, né? Tem, né, pessoa que faz regime, tem pessoa que não faz, né, tanto. Isso vai variar. Né? Não são questões morais. Indiretamente talvez, mas enfim, né? Mas não esses campos, né, de problemas em si. Tá? Então veja, ele está tentando fazer isso, né? Ele quer reservar, ele está querendo mostrar como é estrita a definição de moral, para separar bem um campo do outro, o campo da moral e o campo da natureza. Tá? Que é uma marca, né, da filosofia kantiana, que vai ser objeto de crítica, né? Sempre que eu falo do Hegel, aponto para ela. Do Hegel e de tantos outros filósofos posteriores, né? Que vão falar, né, vão questionar essa distinção tão rígida, né, entre moral e natureza. Enfim, essa é a divisão da qual ele está falando aqui, então, no primeiro item da introdução. Tá? Então, vou ler o último parágrafo agora, só para concluir. Vê-se, a partir disso, que um conjunto completo de prescrições práticas dadas pela filosofia constitui uma parte especial desta, posta ao lado da parte teórica. Então, aqui sim, ele está pensando em prescrições práticas no sentido correto. Tá? Não pelo fato de elas serem práticas, pois isto elas poderiam ser, mesmo que seus princípios fossem extraídos do conhecimento teórico da natureza como regras técnico-práticas, ou seja, prático no sentido comum. Mas sim porque, e se, o seu princípio não é emprestado de modo algum ao conceito da natureza. Percebe? Aqui está. Não pode ser princípio empírico. Se tiver princípio empírico no meio, não é moral. Se eu tiver levando em conta o que eu mais gosto, o que eu menos gosto, o que vai me deixar mais feliz, menos feliz, não é moral. Não pode ser extraído da natureza. Então, o princípio não pode ser extraído de modo algum da natureza. Que é o conceito da natureza sempre condicionado pela sensibilidade. E, portanto, né, o princípio
moral, né, baseia-se, aqui é uma afirmação forte, no suprassensível. Veja, o que é o suprassensível? Está além do sensível. Voltando à imagem da ilha, é o oceano. Que o Kant tinha falado, olha, muito cuidado, né, vocês vão se afogar, vão naufragar, etc. O que ele está dizendo aqui? Que o princípio, né, que o princípio, né, da filosofia moral baseia-se no suprassensível. Espera um pouco, né? Eu não estava baseando só na razão. Mas vocês lembram também que eu citei aquela passagem do eu inteligível, eu sensível. O inteligível seria o fundamento do sensível. O que ele chamava lá de inteligível é o que ele está chamando aqui de suprassensível. Que só é tornado cognoscível, coisa que ele tinha dito que era impossível na primeira crítica, através de leis formais, pelo conceito da liberdade. Por que ele está dizendo isso? Porque é como se, na medida em que nós agimos de maneira diferente da causalidade natural, nós estamos como que provando que existe uma outra ordem de coisas. Aqui fica mais pobre, né? Estamos como que provando isso. Então é como se o suprassensível se tornasse cognoscível, apenas enquanto liberdade, ou seja, porque existe a lei moral. Um pouco isso, né? De modo, pois, que tais prescrições são moral práticas, isto é, não são meras prescrições e regras para este ou aquele propósito, mas leis sem qualquer referência prévia a fins e propósitos. É uma outra característica marcante da filosofia moral kantiana. As ações morais não levam em conta as consequências, né? Tem uma classificação das éticas, né? Em ética deontológica, que é a ética do dever estrito, da qual o Kant é talvez um exemplo paradigmático. Tem as éticas consequencialistas, como o utilitarismo, por exemplo, né? Em que você leva em conta a consequência e faz um cálculo. O que vai ser melhor? É justamente o contrário, né? Tem as éticas contextualistas, como a do Aristóteles, né? Tem a ética da autenticidade, né? Que tem um perfil mais próximo de uma ética do existencialismo, né? Por exemplo. Então tem diferentes tipos de ética, né? A ética kantiana ela é uma ética deontológica justamente por isso, né? Não se levam em conta as consequências da ação, não se leva em conta a felicidade. Está lá o dever. O que significa agir moralmente? Seguir o dever. Ponto. Tá? Enfim, essa questão do suprassensível é interessante notar, né? Quer dizer, como ela já está aparecendo aqui na terceira crítica com uma outra força, eu diria, né? Por quê? Porque ela vai ser importante para fazer a tal articulação das duas partes. A gente vai discutir ainda. Tudo bem até aqui? Eu sei que agora entrou esse assunto suprassensível meio de repente, porque entrou de repente, né, de fato, o Kant colocou de repente aqui, mas fala. Acho que você já tinha comentado sobre uma questão nesse sentido, mas nesse aspecto do odontológico é levado em consideração o que aconteceu, assim, ou a intenção? Assim? Então, lembra que eu falei da distinção entre o direito e a ética, né? Isso, do ponto de vista da ética, que na verdade o Kant vai formular uma doutrina da virtude na metafísica dos costumes, né? Então ele tem a fundamentação, né, da qual eu falei, ele vai ter a doutrina do direito e a doutrina da virtude. O direito só se interessa com o que aconteceu, ele se importa com o aspecto que ele chama de aspecto exterior da ação, ou seja, como eu agi. Então veja, aí não importa se você deixou de bater porque estava com medo, porque estava com pena, pelo que for, ou se foi por dever moral. Não importa. Para o direito importa apenas que você não praticou aquela ação que seria um crime. Mas do ponto de vista moral, interessa a intenção. E isso é uma coisa muito, muito própria, vamos dizer, da filosofia cristã, né? Uma influência que a filosofia cristã deixou para a filosofia posterior, e o Kant, como eu já comentei aqui e ali, né, bem ou mal, né, quer dizer, ele é cristão, de família cristã, né, pietista, que tem essa coisa justamente
uma obediência à regra, e assim por diante, se a gente for analisar desse ponto de vista, né? Mas a ideia de julgar a intenção, né? Por exemplo, a ideia de pecado por pensamento, né? Isso não tem no Kant, mas, né? Isso não existia para os gregos, né? Tem como pecar em pensamento, né? Eles não tinham noção de pecado, né? Eles estavam preocupados justamente com como é que a pessoa age no mundo, né? O Aristóteles define o ser humano, né, como um animal político também, né? Então, o que importa é, né, como é que a gente interage, como é que a gente funciona na sociedade, não o que eu estou pensando, né? Mas, enfim, a coisa se tornou decisiva, né? Tudo bem? Bom, fala. É suprassensível porque ele não é contido pela experiência possível. Isso, porque a experiência diz respeito ao sensível. O supra-sensível seria justamente aquilo que está além do sensível, né? Então ele rompe com alguma coisa da primeira crítica. Então, né, a gente fica com essa sensação, né? Com essa pulga atrás da orelha. Porque isso é muito sutil, né? Como eu disse, tem passagens em que ele é mais cauteloso, né? Passagens em que ele usa termos que parecem indicar que ele está sinalizando um caminho para conhecer, um caminho para sair da ilha, né? De maneira cognitiva, né? Bem, ele vai falar de né, nessa chave da distinção de um conhecimento prático que ele vincula, né? Mas que, enfim, ele chama de conhecimento. De fato, é uma coisa que chama muita atenção, né? Por isso que, né, tem muita crítica, muita piada, né, sobre essa aparente reviravolta, né? Ele parecia deixar muito claro, olha, não tem como conhecer nada que não tenha, né? A gente viu isso, né? Inclusive no começo da lógica transcendental, quando ele fala, olha, se não tiver dado da experiência, né, não é conhecimento. Ele está falando que a gente tem um acesso cognitivo, como é que é? Que o suprassensível é tornado cognoscível. É muito forte essa afirmação. De fato, sugere, né, se bem que a gente poderia pensar o seguinte, olha, ele está falando que as ações humanas que ocorrem no mundo revelam isso, mas revelam apenas o quê? Esse único aspecto do mundo sensível que seria a liberdade. A questão é que, a partir daí, ele vai para a imortalidade da alma e para Deus, não como conhecimento, mas como postulados da razão prática, como objetos de fé racional, né, como algo em que nós devemos acreditar, etc, 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 né? Então, mas não está no núcleo do sistema que fundamenta o conhecimento, percebe? Isso não está, de fato. Então, vejam, aparece aqui, mas aparece em outro âmbito. Não para fundamentar o conhecimento científico, como aparecia na metafísica clássica. Então, aqui tem uma... né, por mais que ele esteja, digamos, caindo em contradição, voltando atrás, alguma coisa do tipo, ele nunca vai voltar atrás no sentido de falar, olha, o suprassensível está aqui fundamentando o conhecimento teórico. Mesmo esse conhecimento prático, quer dizer, mesmo a filosofia moral, ela está fundada no imperativo categórico, né? Ela está fundada na razão. O que ele está aqui discutindo é, em alguma medida, isso nos dá um certo conhecimento, pelo menos garante que tem um suprassensível. Claro, já é forte. Então, por isso que, né, enfim, a gente pensa nas várias leituras que vão ser... O Cassirer mesmo, né? O Cassirer, ao longo de todo o livro dele, ele evita esse tema o tempo todo, assim, ele trata com muita cautela, porque ele não quer que isso apareça, né? Ele está num projeto de renovação da filosofia kantiana, de atualização, digamos assim, né? No contexto contemporâneo, em que, né, metafísica virou xingamento, né? Um acusa o outro, né? O Nietzsche fala que todo mundo é metafísico, menos ele. Aí o Heidegger vem e fala, não, Nietzsche é metafísico sim, né? Aí o próprio Heidegger depois vai falar, ali eu ainda era muito metafísico, né? Então, né, o Habermas xinga o Dieter Heinrich lá, você é metafísico. Quer dizer, virou um xingamento, né, metafísica. Então, todo mundo tem muito cuidado com isso.
né? E o Kant, na verdade, ele está, eu acho que isso deixa claro, né, como ele está realocando a metafísica num outro lugar, digamos assim, no sistema filosófico. Ela não está mais assim como servindo de suporte para tudo, como em Descartes, Spinoza, Leibniz, etc. Né? Quer dizer, ela não é o quadro geral. Ela aparece de uma maneira problemática aqui, mas ele já realizou lá a fundamentação do conhecimento teórico, ele já realizou a fundamentação da filosofia moral, ele está aqui, né, agora refletindo como ligar tudo isso, e aí a ideia vai ser importante, a ideia do suprassensível, para fazer a articulação, mas nunca vai ser um conhecimento, por isso mesmo que fica meio capenga, digamos assim, né? Veja, e o fato de ficar capenga pode ser uma virtude. É algo que vai ser criticado, né, pelos idealistas, Hegel, Fichte, Schelling, né, e tantos outros, mas a gente poderia ver como uma virtude, porque ele está como que criando para nós uma permanente modéstia, um reconhecimento de como o nosso conhecimento é limitado. Então, né, quer dizer, a gente pensa uma maneira possível de fechar o sistema. Na verdade, o sistema não é um sistema fechado. Né? Então, isso depende de como a gente vê. Pode ser uma virtude, percebem? Justamente para os neocantianos é uma virtude, porque o sistema hegeliano é tão gigantesco, né, que, vamos dizer, engoliu tudo. E eles querem justamente resgatar o Kant para poder respirar, digamos assim, fora do sistema hegeliano. Né? E aí o Kant é interessante justamente por não ser um sistema fechado. Então, o fato de ser uma solução capenga, como eu estou chamando aqui, né, enfim, talvez seja uma virtude. Porque em nenhum momento ele se torna dogmático num sentido muito forte. Né? Não sei. Mas essa tensão ela atravessa esse livro. Justamente porque aqui ele está se colocando. Né? Ele está se referindo a uma questão da metafísica, como o próprio Cassirer admite, que é a questão da finalidade. E ele está tentando pensar esse fechamento do sistema. Né? Mas veja, mesmo ao fechar, ele vai, por exemplo, aquela passagem que eu li, né, em que ele fala da fé, é uma maneira de deixar, né, a coisa... Olha, acaba tendo que recorrer à fé, portanto não é um conhecimento que resolveu tudo, não é um sistema que dá conta de toda a realidade como o sistema do Hegel ou os sistemas metafísicos clássicos. Então esse caráter aporético, digamos assim, né, talvez seja uma virtude, né? Bom, prosseguindo, né, no segundo tópico, intitulado Do Domínio da Filosofia em Geral, então ele começa dizendo o seguinte: até onde vai a aplicação dos conceitos a priori, até aí alcança também o uso de nossa faculdade de conhecimento segundo princípios e com ele a filosofia. Tá? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: enquanto houver a priori, há filosofia. Né? Filosofia, se não houvesse a priori, digamos assim, né, seja que tipo de a priori for, né, quer dizer, mas se não tiver uma instância que é fundamental para a nossa reflexão sobre o mundo, que não é empírica, não haveria filosofia no limite. É um pouco isso. Né? Haveria apenas ciência, positivismo e assim por diante. Né? Não haveria talvez ciências humanas até. E aí quando, tudo bem, né, saiu do a priori, desceu, vamos dizer, para o empírico, né,
aí a filosofia deixa as ciências realizarem o seu trabalho, não vai ficar se metendo, né, no que o físico está fazendo lá no laboratório, no que né, ou mesmo pensando hoje, né, o que o sociólogo está fazendo numa pesquisa de campo. Isso não é assunto para o filósofo. Né? O filósofo está pensando nessa armação a priori, de caráter geral, que está pressuposta nas atividades humanas. Enfim, né, a gente poderia pensar isso em diversos, quer dizer, acho que se a gente pensar em filosofias, né, de um modo geral, não só no Kant, né, eu penso no Heidegger, por exemplo, né, em Ser e Tempo, ele está pensando o quê? Ele está tentando pensar o que constitui, né, a priori, o nosso ser no mundo. Né? Agora, as ciências são o quê? São conhecimentos regionais, setores da realidade, e a nossa vida cotidiana, né, enfim, mas, né, a filosofia está pensando o quê? Está pensando essa estrutura mais geral, né? Um pouco isso. Aí o Kant diz: o conjunto de todos os objetos, contudo, aos quais aqueles conceitos são referidos para, onde for possível, produzir um conhecimento deles, pode ser dividido em função da capacidade ou incapacidade de nossas faculdades para atingir tal propósito de produzir conhecimento. Na medida em que são referidos a objetos, os conceitos, independentemente do conceito dos objetos ser possível ou não, possuem o seu campo, que é determinado meramente segundo a relação que o seu objeto tem com a nossa faculdade de conhecimento em geral. A parte desse campo onde o conhecimento nos é possível é um terreno. Aqui ele está colocando algumas imagens, né? Imagens geográficas, né? Digamos assim, para pensar a divisão que ele introduziu no primeiro. É um terreno para esses conceitos e a faculdade de conhecimento requerida para isso. Esse campo, né? A parte desse solo onde essa faculdade é legisladora é o domínio desses conceitos e das faculdades de conhecimento que lhes são correspondentes. Conceitos da experiência, portanto, têm seu solo na natureza como conjunto de todos os objetos dos sentidos, mas não têm um domínio, apenas um domicílio. Enfim, aqui ele usa imagens, né? Pois, embora sejam engendrados de maneira legal, não são legisladores. E as regras neles fundadas são empíricas, portanto, contingentes. A nossa faculdade de conhecimento como um todo tem dois domínios, aí de volta, né? Então, tendo usado essas metáforas, né? Eu tinha pensado em pular esse parágrafo, acabei citando, mas porque coloca um monte de termos aí que a gente não precisa deles agora, né? Enfim, a nossa faculdade de conhecimento como um todo tem dois domínios, aquele dos conceitos da natureza e aquele do conceito da liberdade, né? Então agora está usando esses termos para falar do que ele já tinha falado. A filosofia também se divide, pois, de acordo com isso, filosofia teórica e prática, aquela distinção do Aristóteles que ele está retomando, como eu falei, né? Então ele está chancelando essa distinção, mas colocando nos seus termos, né? Que são, claro, os termos corretos, mas o terreno em que se ergue o seu domínio e se exercita a sua legislação é sempre e tão somente o conjunto completo dos objetos de toda a experiência possível, na medida em que não são tomados como mais do que meros fenômenos, pois sem isso não se poderia pensar uma legislação do entendimento em relação aos mesmos. Tá? Então veja, mas aqui ele está falando, tanto da teórica como da prática, ambas se referem ao conjunto de objetos da experiência possível. Por quê? Porque a prática, ainda que ele, ao fazer a metafísica dos costumes, esteja falando de um princípio que é racional, portanto ele está estudando a razão, o que a filosofia prática visa? As nossas ações no mundo. É disso que se trata. O que está em jogo é como é que a gente age no mundo, portanto, também no mundo, na experiência possível. É isso que importa. Né? Mas veja, aqui fica claro o quê? Né? Aquele paralelo mais geral entre o âmbito teórico e o âmbito prático. Veja o que ele vai dizer agora. A legislação, através de conceitos da natureza, acontece por meio do entendimento e a teórica. Legislação. Por que ele está falando de legislação? Para se referir à natureza. E dizendo que essa legislação ocorre por meio do entendimento. É o que a gente viu lá na Crítica da Razão Pura. Por que legislação? Da legislação sobre a natureza? Isso. Que é necessidade?
As leis da natureza estão fundadas no entendimento, que é aquilo que, né, eu comentei, já era um certo, mas é isso. Então você tem lá uma legislação. A legislação através do conceito da liberdade é feita pela razão e é meramente prática, diz respeito às nossas ações. Então é legislação, legislação. Né? O paralelo aqui fica bem claro entre o teórico e o prático. Né? Então, a razão só pode ser legisladora no âmbito prático. Aqui tem uma distinção entre razão e entendimento. O entendimento é aquela nossa faculdade que serve especificamente para conhecer a natureza, que opera no âmbito da ciência. A razão é algo mais amplo. E no caso do âmbito prático, é a própria razão que é legisladora. No caso do conhecimento, em relação ao conhecimento teórico da natureza, ela só pode, conhecendo as leis pelo entendimento, extrair consequências por meio de inferências a partir de leis dadas, as quais, por seu turno, permanecem sempre tão somente na natureza. Lembra daquele desenho que eu fiz, né, tentando pensar o nosso ponto de vista? Você tem o entendimento está ali colado na sensibilidade. A razão, ela vai fazendo inferências para poder produzir as teorias que vão explicar a realidade. Fazendo inferências, fazendo, né, raciocínios, produzindo teorias, a gente poderia dizer, para explicar a realidade. Né? Mas ela tem que partir daquilo e voltar para aquilo em se tratando de conhecimento. Né? Quer dizer, partir dos dados empíricos e voltar. Essa é a função que a razão tem na própria experiência. Inversamente, porém, ali onde as regras são práticas, a razão não pode ser imediatamente legisladora, porque elas também podem ser técnico-práticas. Né? Vamos dizer, você tem aquela distinção que ele fez, as técnico-práticas. O entendimento e a razão têm, portanto, duas legislações diferentes em um único e mesmo terreno da experiência, sem que uma possa prejudicar a outra. Lembra do duplo ponto de vista? A mesma ação tem duas causas, a necessidade natural e a lei moral. Pensar isso é fundamental para a própria possibilidade da moral. Para eu falar em liberdade, para eu falar em responsabilidade, para eu falar em dever, para eu falar, né? Então eu preciso das duas. E aí é o mesmo fato, a mesma experiência, com duas legislações diferentes, incidindo sobre ela. Tá? Assim, colocado nesses termos pode parecer um pouco estranho, mas vejam, quantas vezes a gente se percebe tentando explicar uma coisa e verifica, e isso acontece na ciência também, que na verdade existem vários fatores, né? A gente tem uma tendência a querer reduzir a um só, né? A explicar uma coisa, sei lá, né? A pessoa agiu de uma certa maneira, tal, aquela pessoa é egoísta, né? O egoísmo dela causou aquilo. Mas na verdade pode ter vários outros fatores além desse, né? A gente se concentra em um. Então, é natural que o mesmo fato tenha várias causas, né? Claro, aí estou pensando aqui nesse exemplo em causas da própria natureza, né? Mas a ideia de que um mesmo fenômeno tenha várias causas não é um absurdo, né? Só seria um absurdo se a gente partisse de uma concepção mecanicista forte da natureza, né? Que é justamente o que Kant, depois de fundamentar, tentando mostrar que não é bem assim, mostrando que tem outra causa possível. Tá? Eu vou pegar agora um slide para essa parte aqui, para dar uma... sair um pouco do texto, né, que... Eu volto a esse aqui daqui a pouco. Esse é mais confuso. Aqui eu estou pensando justamente no segundo ponto da introdução, né? Professor, Fala. ele desligou O projetor? o projetor. Ué, por que desligou, será? Que ficou inativo. Ficou inativo. Ah, tá. É só apertar lá? Tem alguém alto aí que... ninguém mais alto do que o Pedro aqui.
Ele demora um pouquinho, né? Apagar uma das luzes aqui. Acho que é essa, né? Bom, na verdade isso aqui vai, né, serve para guiar toda a leitura do segundo, né? Mas aqui, como eu só li o começo, né, tem esses termos que ele introduziu, né? Mas aqui ele está falando o seguinte, ó, ideia de legislação. Qual que é o domínio? Né? O domínio tem a ver justamente com ali onde você legisla. Né? Então, o domínio do entendimento está aqui. Né? Aqui estão os fenômenos. Né? Eu já coloquei aqui um segundo campo, que eu estou chamando de natureza, porque o que vai acontecer, né? Que talvez não estivesse tão claro antes, né? Mas aqui tem que ficar mais claro. Você tem a natureza, né? Que é tudo que acontece na experiência, etc, etc. Aquilo, vamos dizer, o domínio no qual o entendimento atua como legislador, ou seja, onde os eventos do mundo são organizados segundo determinadas leis, que são as que a gente conhece, né, como leis da natureza, leis da física, etc. Vamos dizer, é um domínio específico dentro da natureza, porque justamente tem muita coisa na natureza que não obedece exatamente daquela maneira, né, ao mecanismo. Você vai, por exemplo, né, a vida. A vida é um dos motivos para que seja necessário deixar esse campo mais amplo, né, pensar a natureza de maneira geral. Mas todo esse domínio aqui, né, tanto esse, né, como esse terreno, né, estou tentando pensar com aqueles termos que ele usou ali, a natureza, estão dentro da experiência, tá certo? Aqui são fenômenos, espaço e tempo, etc, etc. A razão, ela é legisladora sobre também, né, a experiência, né, através das ações humanas. Mas os domínios são diferentes do entendimento da razão, ainda que uma ação humana, por exemplo, esteja sujeita a ambos. Né? Então, estou tentando aí colocar, né, representar em campos, né, usando os termos dele. Tá? Mas tudo que está no amarelo e no verde é fenômeno. Tá? Aí você tem um certo domínio em que tudo funciona de acordo com as leis do entendimento, um domínio mais amplo que é necessário supor, inclusive, para que possa haver essa legislação da razão. Aí o entendimento, né, que são coisas que ele vai dizer no parágrafo, né, que acho que então seria o caso da gente ler para ir fazendo sentido, né, tudo que eu coloquei aqui. Mas enfim, tentando representar graficamente aí essa confusão toda. Então, lendo agora o segundo parágrafo do 2, né? Minto, o terceiro. Não, peraí. Agora eu me perdi aqui. Eu li os dois primeiros. Ah, não, eu li o terceiro, que não era para ter lido. Tá, então, a frase que eu tinha lido aqui, né? O entendimento e a razão têm, portanto, duas legislações diferentes em um único e mesmo terreno da experiência. Né? Por isso que eu coloquei ali o terreno maior. Né? Cada uma tem o seu domínio, mas ambas estão no terreno da experiência. Pois, assim como o conceito da natureza não pode ter influência sobre a legislação do conceito da liberdade, tampouco esta perturba a legislação da natureza. Né? Então as duas funcionam, cada uma do seu jeito. Vamos dizer, como se você tivesse uma parte da realidade
é coberta por uma, outra parte é coberta por outra, mas os mesmos fenômenos eventualmente estão nesse terreno mais amplo, né? Quer dizer, estão circulando pelos dois domínios, digamos assim, né? A possibilidade de ao menos conceber, sem contradição, a coexistência das duas legislações e das faculdades a elas correspondentes no mesmo sujeito foi provada pela crítica da razão pura, na medida em que esta anulou as objeções a isso, revelando nelas a ilusão dialética. Né? O que era a ilusão? O que era a ilusão dialética? Oi? As coisas estão totalmente separadas. Na verdade, enfim, a ilusão, né, que ele trata lá na dialética da crítica da razão pura são todas as tentativas de conhecer para além da ilha, pensando na imagem. Né? Então, no caso, né, por exemplo, afirmar que as duas seriam necessariamente separadas, que elas não poderiam coexistir, que foi o que você apontou, né, Júlia? Seria uma ilusão dogmática, porque seria você afirmar assim, não existe liberdade no mundo. Seria você falar, olha, não dá para conceber no mundo mecânico, com leis da natureza, a liberdade. Só que ele demonstrou que não é contraditório. Pelo menos possível é. Isso ele teria demonstrado lá na terceira antinomia da primeira crítica. Por isso que eu coloquei aqui, a possibilidade provada na crítica da razão pura de que essas duas legislações coexistam, né? Que eu estou insistindo aqui já, né, há algum tempo. Mas aí ele vai dizer, esses dois domínios não constituem um único. E isto se deve ao fato de que o conceito da natureza, ao tornar seus objetos representáveis na intuição, não os toma como coisas em si mesmas, lembra? Mas sim como fenômenos. Ao passo que o conceito da liberdade, pelo contrário, torna representável em seu objeto uma coisa em si mesma, mas não na intuição. Por que torna representável? Um ser humano age moralmente. A partir dessa ação que se dá no mundo sensível, eu posso deduzir que ele agiu de acordo com uma lei que não é a lei da natureza. Isso não está dado na intuição. Na intuição eu tenho só o comportamento dele, aquilo que aconteceu, né? Que é o que interessa lá para o direito e tal. Né? Mas eu vejo que ele está agindo de uma forma que não é condicionada pela natureza. Eu posso agora, por exemplo, porque eu estou querendo ilustrar isso, falar, eu vou, por exemplo, né, abrir a gaveta, pegar um giz e jogar esse giz para o alto. Ao fazer isso, em função de uma explicação que eu estou dando para vocês, eu estou mostrando que é possível agir sem um condicionamento natural. Isso não foi um instinto, um desejo, né? Foi racionalmente que eu fiz esse movimento. Quer dizer, eu estou mostrando para vocês que é possível agir de acordo com uma outra ordem de coisas que não a estrita lei mecânica da natureza. Agora, o que vocês viram, né, no espaço e no tempo, todo esse movimento que eu fiz, também é explicável pelas leis da física. Eu joguei o giz para o alto, ele caiu. Né? Eu fiz esse movimento aqui para poder pegar, abrir a gaveta. Né? Enfim, aqui tem um fenômeno físico como qualquer outro. Mas, né, vocês são racionais como eu, vocês sabem que eu fiz isso não por necessidade natural, eu fiz isso porque eu quis fazer isso para ilustrar um exemplo, né? Tentar dar um exemplo do que o Kant está falando aqui. Isso, segundo ele, seria suficiente, né, para mostrar como nós somos capazes de agir de uma outra forma, que não condicionada mecanicamente pela natureza, como seria o caso de todos os eventos físicos, né? No caso dos inanimados não tem muita dúvida, né? Enfim, a gente poderia discutir os animais mais inteligentes e tal, mas
né, a princípio, né, só o ser humano é capaz de fazer uma coisa dessas. Né? Até porque só o ser humano vai estar aqui dando uma aula, né, dando um exemplo, e assim por diante. É isso que ele está dizendo. Tá? Então, eu estou tornando representável uma coisa em si mesma. Por que uma coisa em si mesma? É um pouco forte a linguagem, né? Mas, por quê? Se não é fenômeno, é coisa em si. Então, eu estou como que demonstrando, olha, tem outra coisa aqui que não é fenomênica. A gente poderia interpretar em outros termos, né? Se a gente quisesse. Enfim. Eu estou mostrando que a minha existência, a nossa existência, não se reduz à estrita fisicalidade, materialidade. Quer dizer, tem outra coisa. Né? Eu poderia falar, olha, né, talvez seja uma espiritualidade, uma dimensão imaterial, espiritual, poderia ir por outro caminho. O que importa aqui é assim, é outra coisa. Tá? Esse é o sentido do que ele está dizendo aqui. É outra coisa. Não é a natureza. Não é a mesma lei que determina os eventos físicos em geral. Tem um outro elemento por trás da minha ação. Que ele está chamando de coisa em si porque ele faz essa contraposição. Ou é fenômeno ou é coisa em si. A gente poderia simplesmente pensar, não é um fenômeno do mundo físico material. É outra coisa. Que outra coisa é? Bom, não, o Kant vai tentar pensar do jeito dele. Ele poderia pensar de outro jeito. O importante aqui é que ele está dizendo assim, olha, vejam, eu conheço o argumento. Vocês acham que dá para explicar isso só com leis da física? A gente tem uma tendência meio positivista, né, na modernidade por conta da visão cientificista de mundo, etc. Mas será que dá, né? Até o texto que, por acaso, agora eu lembrei, né? O texto que a gente colocou como para ser traduzido na prova de proficiência do doutorado, né, do alemão, é um livro do Marcos Gabriel, que é um filósofo atual, né? Acho que também estudioso de Kant. Bom, na Alemanha, né, todo mundo conhece Kant. Mas, enfim, o livro se chama, tem tradução para o português, Eu Não Sou o Meu Cérebro. Não sei se você já viu esse livro. Vamos dizer, o que está em jogo é um pouco isso, né? Não dá para reduzir o eu ao físico. Isso não significa necessariamente, né? Veja, a questão é essa. Então, eu estou só dizendo assim, olha, tem aqui uma outra coisa. Agora, claro, um passo seguinte seria tentar dizer o que é essa coisa. Mas simplesmente admitir que é outra coisa já é suficiente para o Kant poder falar nesses dois níveis e poder tratar a ação humana como algo diferente dos demais eventos físicos. Vocês não acham que faz sentido? Tudo bem, vocês não precisam concordar, mas eu estou pelo menos tentando tornar plausível. Por que a gente pensa em espírito, alma e tantas outras figuras ao longo da história? Porque, né, não parece fazer muito sentido, né, que isso que a gente chama de eu se reduza, né, ao físico, estritamente falando, enfim, seja lá o que for isso, como eu disse. Né? Tudo bem? É isso que está em jogo. Porque se não for assim, e o argumento do Kant, né, eu estou tentando trazer um pouco para fora dos termos kantianos, tentando mostrar para vocês o que está em jogo. Porque se não for assim, como é que eu posso falar em moral? Como é que eu posso... e não só, acho que as implicações são muitas, né? Quando a gente, enfim, os sentimentos que a gente tem uns pelos outros, né? Como é que a gente pode amar uma pessoa, né? É só o corpo, né? Percebe? É isso que está em jogo, né? É aceitar que nós somos apenas corpo, apenas matéria, ou admitir que tem alguma coisa, uma outra... Não é necessariamente uma dimensão, a gente não sabe bem o que é, mas essa separação tem que ser feita, segundo Kant.
E não é uma separação implausível, é isso que eu estou tentando argumentar aqui. A gente pode não estou pedindo para concordar, assim, só estou tentando mostrar como é plausível supor essa dualidade. Tanto é plausível que, né, 99% das culturas tem alguma representação, né, de espiritualidade, ou enfim, alguma coisa do tipo. Mas é claro que o Kant está dando uma interpretação muito específica para isso, etc, etc. Mas num primeiro momento, quer dizer, quando ele fala não é contraditório pensar as duas, é isso. Por isso que, né, então ele fala de... ele usa a ideia de coisa em si, né, como eu falei. Fez lá a distinção, essa distinção agora ela serve para muita coisa. Né? Então, de modo que, seguindo aqui, né, nenhum dos dois, né, ou seja, nem o teórico nem o prático, pode oferecer um conhecimento teórico de seus objetos. Peraí, não. Dois domínios diferentes. Pode oferecer um conhecimento teórico de seus objetos, ou mesmo do sujeito pensante, como coisas em si. O que seria o suprassensível. Tá? Então, não é um conhecimento teórico. E esse que nós temos, veja, aqui já está diferente a formulação daquela anterior, quando ele falou que era cognoscível. Né? Então não está tornando... Por quê? Porque aqui ele está dizendo, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento científico. Do cérebro, eu tenho um conhecimento científico. Quando a neurociência, né, o ramo da filosofia da mente atual, fala não tem nada além do cérebro, essa é exatamente uma das teses que o Kant está combatendo. Seria dizer, não tem nada além do corpo e do cérebro. E o Marcos Gabriel escreve esse livro, né, justamente para falar, olha, eu não sou meu cérebro, ou seja, não dá para reduzir o eu ao cérebro. Não dá para reduzir a perspectiva de primeira pessoa, né, ao cérebro, é isso que a ciência estuda, enfim. Agora, não dá para ter um conhecimento científico disso que é o eu, que não é o cérebro. Do cérebro dá para ter um conhecimento científico, mas do eu não. Tudo bem? Faz sentido o que eu estou dizendo? É isso que ele está dizendo. E se eu tivesse um conhecimento, né, vamos dizer, o passo seguinte, essa ligação com o suprassensível, que já é um passinho além, né, chamado de suprassensível, mas por enquanto é só o não sensível, né, digamos assim. Se eu tivesse algum conhecimento teórico desse eu, isso abriria as portas para o conhecimento teórico do suprassensível. Só que isso não tem. Não tem conhecimento científico. O científico vai até o cérebro. O eu tenho que pressupor, é um conhecimento do ponto de vista prático, porque é necessário para a vida humana, mas eu não tenho conhecimento científico e não posso, a partir dele, então, sair pelo oceano conhecendo anjos, Deus, figuras em geral que habitem essa outra ordem de coisas. Não. Isso não. Aí já seria longe demais. Mas só admitir que o eu não é o cérebro não é ir tão longe. Me parece muito plausível. Agora, o suprassensível, então, que não pode ser conhecido, ele diz, cuja ideia do suprassensível, tem de ser colocada na base da possibilidade de todos aqueles objetos da experiência, mas não pode jamais ser ampliada ou elevada a um conhecimento. Então, é uma ideia que a gente coloca na base e que vai ser necessário ainda mais aqui para juntar as partes do sistema, mas é só uma ideia. Não é um conhecimento. Não é uma coisa que eu possa comprovar, que eu possa, né, fazer um experimento em laboratório, né, e falar, olha aqui o suprassensível, né? Ou fazer um experimento em laboratório lá no bloco B do Campo Santo André, né? Daqui a pouco chega aí alguém contando que
alguém fez lá um experimento e viu Deus no microscópio. Isso não vai acontecer, tá certo? É isso. Mas a ideia, segundo Kant, né, ela tem que ser pensada se a gente quiser pensar um sistema. Mas é só uma ideia. Tá? Então ela está na base de tudo, no fundo. E aí, veja, eu vou pular um pouquinho, que ele vai falar. Ainda, então, aqui acho que já é o último parágrafo, né, do 2, não vai dar tempo de chegar no 3. Ainda que haja um abismo intransponível entre o domínio do conceito da natureza e aquele do conceito da liberdade, então, o domínio do conceito da natureza como domínio sensível, o conceito da liberdade como domínio suprassensível, não sensível, pensemos assim, de tal modo que do primeiro ao último, através do uso teórico da razão, não há passagem possível, como se fossem dois mundos tão distintos que o primeiro não pode ter qualquer influência sobre o último, o último, o suprassensível, deve, no entanto, ter influência sobre o primeiro. Ou seja, o conceito da liberdade deve tornar efetivo no mundo sensível o fim fornecido por suas leis, uma ação humana moralmente correta. Quer dizer, supondo essas duas ordens, ele está dizendo, olha, o cérebro não elimina o eu, não produz nenhuma consequência, digamos assim, nesse outro âmbito. Mas o eu vai lá e faz o que eu fiz aqui, né? Pega um giz, eu posso fazer de novo. O eu faz isso. E isso está no mundo sensível. Então o que ele está dizendo é o suprassensível ou o não sensível produz efeito no mundo sensível. Essa é a questão. Tá? E a natureza, por conseguinte, também tem de poder ser pensada de tal modo, e aqui entra o diferencial desse livro. A natureza também tem de poder ser pensada de tal modo que a conformidade a leis de sua forma concorde, ao menos, com a possibilidade dos fins que devem nela operar segundo leis da liberdade. O que significa isso? Que aí esse suprassensível não está só jogando o giz no chão. Ele está orquestrando toda a natureza com vistas a uma certa finalidade. Que aí, vamos dizer, é um intelecto divino. Tá? Essa outra ordem de coisas, né? Que estaria também em cada um de nós. Mas veja, poder ser pensada, isso não é conhecimento. Por isso vai ser sempre. É como se fosse assim. Tem de haver, portanto, um fundamento da unidade do suprassensível que está no fundamento da natureza. Então, com aquilo que o conceito da liberdade contém do ponto de vista prático. Quer dizer, ele está articulando, então, claro, aí tem um monte de mediações. Disso que eu estou falando assim, olha, pensem só o não sensível, ele já tem um conceito aí que é a lei moral, etc. Quer dizer, aí a gente poderia pensar, bom, tem uns truques aí, né? Tem uns truques aí, no jeito que ele vai construindo a coisa. Beleza, tem, mas é a liberdade que indica para ele, né, como pensar esse fundamento. Um fundamento cujo conceito, mesmo não servindo nem do ponto de vista teórico nem do prático para um conhecimento e, portanto, não possuindo um domínio próprio, torna, todavia, possível a passagem de um modo de pensar segundo os princípios de um para o modo de pensar segundo os princípios do outro. Então, vejam, a passagem vai ser efetuada por meio dessa ideia, que eu já tinha falado para vocês antes, né? A ideia do suprassensível vai ter uma importância muito grande, porque ela permite pensar um único fundamento para tudo. É só um pensamento, é só uma ideia, etc, etc, etc. Mas é o que vai permitir, digamos, fechar o sistema. Por isso que não vai satisfazer os outros. Né? Por isso que é uma solução, como eu disse, capenga. Porque ele dá a solução, mas fica o tempo todo falando, olha, mas é só uma ideia, não é conhecimento, parará, parará, parará. Ora, mas isso é ruim ou é uma virtude?
né? E aí no 3, né, que é até um pouco mais curto, eu acho, né, ele vai colocar a faculdade de julgar justamente como a que vai fazer a ligação das duas partes. E aí, bom, né, já está dando nosso horário, mas rapidamente, por que ela pode ser a ligação? Tá? Porque vejam, né, muito rapidamente, eu posso retomar isso no começo daquela aula sem atrapalhar o seminário. Quem é que vai fazer o seminário aqui, tá mesmo? Júlia, Caio, Luiz. Então, a razão teórica que foi examinada na primeira crítica tinha a ciência como seu fato, né? E lá tem o juízo teórico. Na razão prática, examinada na segunda crítica, cujo fato é a moral, tem o juízo prático. Vejam, a gente está chamando a atenção aqui para como elas são diferentes. O que está em ambas? Juízo. Ambas operam com juízo. Portanto, o que há em comum? Faculdade de julgar. Vai ser o objeto da terceira crítica. O juízo prático determina ações humanas e o juízo teórico determina objetos, fenômenos. Num tipo de determinação, cujo exemplo mais básico é o SCP, a lousa verde. Tá? Isso é um juízo teórico determinando um objeto. Eu estou determinando que a lousa é verde, através desse juízo. Tá? SCP, lousa verde. Aqui, a determinação das ações humanas é do tipo S deve ser P. Ou seja, né, eu devo me abster de cometer uma violência contra aquela pessoa, por exemplo. Tá? Então, S deve ser P. O meu comportamento deve ser assim. Isso faz o juízo prático, isso faz o juízo teórico. Na faculdade de julgar, isso a gente vai ver no próximo seminário, ele introduz a noção de reflexão e é como se houvesse, então, uma dupla reflexão. Uma reflexão voltada para esse campo, vamos dizer, para o campo subjetivo, para o campo das ações humanas, para o campo do humano, em que se vai pensar o quê? O âmbito da estética, em que S é P de um ponto de vista estritamente subjetivo. Portanto, esse eu coloquei entre aspas, porque não é como esse é. Uma coisa é dizer a lousa é verde, ou, por exemplo, que a gente vai dar sempre, a rosa é vermelha. A flor, né? Outra coisa é dizer a rosa é bela. A rosa é vermelha, cai aqui no juízo teórico, que determina a cor da rosa. A rosa é bela, cai aqui. Porque esse o belo está dentro de nós, não está na rosa. Nós é que consideramos a rosa bela. Portanto, não é um juízo determinante, teórico, não é um juízo prático, é um juízo reflexionante. Depois a gente vai entender melhor por quê. E, ao refletir sobre os objetos, os fenômenos que o juízo teórico determina lá no campo da ciência, pela reflexão, eu vou ver que isso aqui não é suficiente, não satisfaz o nosso desejo de compreender o mundo. Eu preciso de uma reflexão maior, que é uma reflexão teleológica. No âmbito dessa reflexão teleológica, o juízo vai ser: é como se S fosse P. Ou seja, por exemplo, né, é como se o ser humano fosse o fim último da natureza. Ele vai mostrar como as espécies vão, enfim, que também é discutível, né, mas tem outros exemplos, né, mas esse é um exemplo. Mas ele é o fim da natureza? Não. É como se fosse. Eu penso como se fosse assim. É uma especulação, no limite. Né? Mais uma especulação, enfim, que seria importante para pensar a natureza. Por isso, vamos dizer que a faculdade de julgar, ela ganha importância e serve para pensar a articulação. Porque, veja, o que há em comum entre as duas? Ele está aqui o tempo todo dizendo, olha, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. O juízo está presente o tempo todo. Então, a nossa faculdade de julgar, de emitir juízos, talvez seja a ponte. E aí, essa vai ser a estratégia. Né?
Então, isso, né, é um pouco do que ele começa a apresentar no 3, e aí a gente vai ter a oportunidade de desenvolver isso no próximo seminário, e a Júlia e o Caio vão explicar tudo, vai ficar esclarecido para todo sempre. Valeu, gente. Até quinta.